Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E você vai ver também. O ministro de Relações Exteriores reclama de complô para atacar a soberania do Brasil. Nossa soberania não é moeda de troca diante de exigências inaceitáveis. BP anuncia a maior descoberta de petróleo no litoral do Brasil nos últimos 25 anos. Menina de 3 anos é vista andando na rua sozinha de fralda. Mãe é presa. E ainda, basta olhar para uma pessoa doente para o cérebro humano acionar o sistema de defesa do organismo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha, a gente começa com uma notícia de última hora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes afirmou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas ao veicular conteúdos nas redes sociais dos filhos dele. Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro utilizou as redes sociais de aliados, incluindo seus 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens com, abre aspas, claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro, fecha aspas. Com isso, Moraes determinou que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em seu endereço residencial. E além de continuar com o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de visitas, salvo familiares próximos e advogados, e o recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. A cobertura completa você confere no Jornal das 22. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes também afirmou que o senador Marcos Duval, do Podemos, afrontou o STF ao viajar para os Estados Unidos e determinou novas medidas restritivas contra ele, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O senador é alvo de um inquérito por supostamente promover uma campanha de ofensas contra delegados da Polícia Federal e ministros do STF. O parlamentar estava proibido de viajar para fora do país desde agosto do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de 50 milhões de reais da conta de Duval e a apreensão de seus passaportes. Mas o senador foi aos Estados Unidos sem autorização da Justiça e passou cerca de 10 dias em Orlando. Com isso, novas restrições foram impostas, como tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar à noite e nos finais de semana, proibição de acesso às redes sociais e bloqueio do salário e verbas do gabinete. Na decisão, Moraes afirmou que Marcos Duval deliberadamente descumpriu a imposição das medidas cautelares, em claro desrespeito às decisões proferidas por este Supremo. O ministro disse ainda que o parlamentar é investigado por gravíssimos fatos, como ataque institucional ao Supremo e à Polícia Federal, com divulgação de dados pessoais de delegados que atuam em investigações no STF. E o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, condenou ações de colúnio, ou seja, cumplicidade de alguns grupos brasileiros em conjunto com estrangeiros para desestabilizar a democracia e a soberania do país. Durante a cerimônia que comemorava os 80 anos do Instituto Rio Branco, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, chamou de ultrajante colúnio e condenou a cumplicidade de brasileiros com o apoio de estrangeiros para desestabilizar instituições e a soberania brasileira, referenciando o golpe militar de 1964. Reafirmo, saudosistas declarados do arbítrio e amantes confessos da intervenção estrangeira não terão êxito em sua tentativa
tentativa de subverter a ordem democrática e constitucional da República Federativa do Brasil. Ao falar sobre as sanções aplicadas pelo governo norte-americano, o chanceler brasileiro declarou, sem mencionar diretamente para a plateia de diplomatas, defendeu que precisa de firmeza e inteligência na defesa dos interesses brasileiros. Em defesa do Poder Judiciário, o líder do Itamaraty declarou que as instituições brasileiras derrotaram uma tentativa de golpe militar e que a soberania do Brasil não é moeda de troca diante exigências inaceitáveis. Seguindo seu discurso, Mauro Vieira defendeu o multilateralismo e o comércio do Brasil com outros países. Isso porque uma alternativa é o arbítrio unilateral e a lei da selva. E dados do Ministério do Trabalho apontam que o Brasil criou 1.200.000 vagas de emprego no primeiro semestre deste ano. Isso representa uma queda em comparação ao mesmo período do ano passado. O Brasil criou mais de 1.200.000 empregos com carteira assinada de janeiro a junho de 2025, uma queda de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Cadastro Nacional de Emprego e Desempregos, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O índice mede o emprego com carteira assinada no país. Os índices mostram que foram 13,9 milhões de admissões e 12,7 milhões de desligamentos formais. Um saldo de mais de 1,5 milhão de vagas foram abertas. O período analisado foram dos últimos 12 meses. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, os melhores saldos foram de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, e os menores foram do Alagoas, Roraima e Acre. Segundo o levantamento, foram registrados um saldo positivo em todos os 5 serviços, que são serviços, indústria, construção, agropecuária e comércio. Em junho, o salário médio real de admissão foi de R$ 2.278,37, um aumento de R$ 24,48, que representam 1,09% em comparação com o valor do mês de maio. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de R$ 28,76. E a operadora BP anunciou hoje a descoberta de um poço de petróleo no pré-sal da Baía de Santos. Esta seria a maior descoberta da companhia no litoral brasileiro em 25 anos. A descoberta aconteceu no bloco Bumerangue. Trata-se de um poço em águas profundas na Bacia de Santos, a cerca de 400 quilômetros do estado do Rio de Janeiro, a uma profundidade de mais de 2.300 metros. O local faz parte do pré-sal e foi considerada a maior descoberta em petróleo e gás do grupo britânico em 25 anos, no litoral do Brasil. A BP detém 100% de participação no bloco, com a estatal Pré-Sal Petróleo como gestora do contrato de partilha de produção. O direito de exploração foi adquirido em 2022. De acordo com a empresa, os resultados da análise no material recolhido no local indicam elevados índices de dióxido de carbono, mas ainda serão realizadas análises laboratoriais, fornecendo mais informações sobre o potencial do bloco. O anúncio aumentou o valor das ações da companhia listadas na Bolsa de Valores de Londres em 1,4%. A BP deve divulgar seus resultados do segundo trimestre ainda nesta semana. E veja a seguir, menina de 3 anos é vista andando sozinha na rua e de fralda. Mãe acaba sendo presa. E ainda, pesquisa mostra que basta olhar para uma pessoa doente para o cérebro acionar o sistema de defesa do organismo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Olha, agora um caso revoltante. Uma criança foi vista andando sozinha na rua à procura da mãe. E a mãe dessa garotinha estava em um baile funk. Vamos ver.
O caso ocorreu em Santo André, no ABC Paulista. A mulher de 19 anos foi presa após deixar sua filha de apenas 3 anos sozinha em casa para ir a um baile funk. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a criança sai para procurar sua mãe. Eva está chorando, andando na rua descalça, apenas de fralda. Eletricistas que estavam fazendo uma manutenção na rua viram a criança sozinha e decidiram ligar para a polícia militar. O Conselho Tutelar de Santo André foi acionado e identificou outras denúncias de abandono contra a mulher. A avó da criança relatou aos policiais que não é a primeira vez que ela deixa a criança sozinha em casa. A Prefeitura de Santo André informou que a criança foi acolhida e encaminhada ao Serviço de Acolhimento Municipal. O caso está sob sigilo. A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao 6º Distrito Policial do município. Na delegacia, ela disse que não era a primeira vez que deixava a filha sozinha em casa, mas por falta de opção e apoio da família. A jovem mãe pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão por abandono de incapaz. Um estudo realizado em uma universidade na Suíça identificou que basta olhar para uma pessoa que está doente que o cérebro humano já começa a ativar as defesas do organismo. Vamos ver. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade de Lausanne, na Suíça, e nela foi possível detectar que o cérebro humano ativa células imunológicas ao entrar em contato com pessoas que estão doentes apenas ao observar. O sistema imunológico humano naturalmente consegue reagir rapidamente às infecções, mas não de forma rápida para evitar o contágio. E assim, com o estudo, foi possível que os pesquisadores entendessem o quão cedo o corpo consegue reagir. No estudo científico, os voluntários usaram óculos de realidade virtual, com avatares divididos em 2 grupos, alguns com sinais de doenças e outros sem. As 248 pessoas da análise também foram divididas em grupos. Enquanto um observou os avatares, o outro não viu, mas recebeu uma vacina contra a gripe. Ao todo, o estudo consistiu em 5 experimentos. E então, os cientistas puderam observar que a aproximação dos personagens doentes ativa áreas do cérebro ligadas à percepção do espaço ao redor do corpo, além do aumento de atividade na região responsável por reconhecer e responder às ameaças, e assim, essa atividade promove o aumento das células linfóides, responsáveis pela defesa de infecções. Segundo os cientistas, os resultados apresentaram a agilidade que o corpo humano tem com respostas aos riscos imunológicos. Porém, mais estudos vão ser necessários para entender como a observação e o reconhecimento visual pode ajudar na prevenção das doenças. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, o Flamengo apresentou hoje mais uma contratação, não é mesmo? É, Kleber, e é um velho conhecido dos brasileiros dos tempos de River Plate. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O colombiano Carrascal foi apresentado oficialmente hoje lá no Ninho do Urubu e falou sobre o Arrascaeta. Vamos ver. O Flamengo apresentou nesta segunda o último reforço contratado nesta janela. Jorge Carrascal foi o primeiro a entrar no radar de contratações do rubro-negro, mas acabou enfrentando obstáculos na negociação com o Dínamo de Moscou da Rússia. 2 meses se passaram entre o início do contato pelo jogador e o anúncio oficial. Carrascal vai usar a camisa 15 e revelou um estresse pela demora no desenrolar da tratativa com o Flamengo, mas está feliz que deu tudo certo. O meia colombiano foi contratado para se revezar no meio de campo do Flamengo com o Arrascaeta, mas garante que veio para somar e afasta o clima de competição com o uruguaio. Carrascal não tem condições legais de enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na quarta-feira, porque não foi inscrito a tempo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o meia ficará no Rio de Janeiro treinando e estará à disposição do Flamengo para a partida contra o Mirassol no sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão. E falando de campeonato brasileiro, Bruno, hoje tem bola rolando, né? Conta pra gente.
Isso mesmo, Kleber. Daqui a pouquinho, o Santos e o Juventude fecham a 18ª rodada do Brasileirão. As duas equipes estão no Z4 e querem vencer para espantar uma fase. A bola rola a partir das 20 horas para Santos e Juventude no Morumbis. O Peixe fez um acordo com o São Paulo para mandar 3 partidas no estádio na capital paulista. Mandando o jogo em São Paulo, o Alvinegro não perde desde 2019, quando foi derrotado no Pacaembu pelas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. De lá para cá, foram 6 jogos, com 2 vitórias do Santos e 4 empates. O Peixe não vive um bom momento. Vem de empate contra o lanterna da tabela Sport e ocupa a zona de rebaixamento. Em caso de vitória contra o Juventude, o Alvinegro sai do Z4 e respira. O Juventude também vive uma crise e com apenas 11 pontos é o penúltimo da tabela. Na última rodada, o Alviverde perdeu por 3-0 para o Bahia em Salvador, que culminou na demissão do técnico Cláudio Tencati. O interino Gerson Ramos comanda a equipe contra o Peixe. O Santos tem vantagem no retrospecto do confronto. Jogando em São Paulo, o Peixe nunca perdeu para o Juventude. Em 11 jogos, são 6 vitórias do Alvinegro e 5 empates. Neymar novamente deve atuar os 90 minutos, assim como foi nas últimas 4 partidas do Santos. O craque não atua a partida inteira por 5 jogos seguidos desde que ainda era jogador do Paris Saint-Germain, lá em 2022. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.